Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Mais um domingo pela manhã, começando o nosso dia. Que Deus continue te inspirando, te iluminando, te abençoando de maneira profunda. E que seu coração, lógico, possa estar receptivo, sua mente da mesma forma receptiva a essas sementes do Evangelho, né, meus amigos? Que sempre os dias nos reservam. Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Meus amigos, quantas pessoas vocês conhecem que sofrem porque não agradam a todo mundo ao seu redor? Quantos sofrimentos, problemas de autoestima nós lidamos, né, no nosso dia a dia, porque por algum motivo a gente teima em querer ser, em agradar todo mundo, em ser aceito por todas as partes. Aprender a viver pelos seus próprios valores, indiscutivelmente, lógico, se esses valores são valores humanos, valores universais que visam bem, valores baseados, né, nos ensinamentos sagrados do Evangelho, sem dúvida alguma, meus amigos, esses valores nos guiarão perante águas tormentosas, momentos difíceis, nos guiarão de maneira segura para passar pelos desafios da vida, de maneira que a gente se sinta cada vez mais sólido, cada vez mais em paz, apesar das turbulências externas das opiniões dos outros. Ter a capacidade de acreditar realmente que Deus habita em nós, atua através de nós, nos liberta da ditadura da aceitação. Gente, falar sobre isso é muito importante. Jesus, na sua época, e todo mundo sabe disso, não foi completamente aceito, muito antes pelo contrário, não é? Veja, era Jesus, veja, era esse ser de luz gigantesco, mas não foi completamente aceito. A resistência ao Cristo, aos seus ensinamentos, à sua bondade era imensa, mas nem por isso, apesar de Jesus ter sido completamente mal entendido por muita gente, fez com que ele mudasse de opinião ou mudasse a sua forma de viver amorosa, tranquila e serena. Por quê? Porque ele estava baseado nos seus valores fundamentais, né? O valor do amor, da doação. No decorrer da história, nós vamos encontrar casos extremamente parecidos, né? Antes do próprio Cristo, vamos encontrar Sócrates. Sócrates foi um grande filósofo grego, foi condenado a beber cicuta, quer dizer, ele foi condenado à morte. Qual era o crime de Sócrates? Ensinar a juventude grega a pensar, porque Sócrates fazia perguntas, utilizava-se de um método chamado maiêutica. Ele perguntava coisas e as pessoas começavam a pensar, a pensar, a pensar. Isso começou a incomodar a ordem vigente, os governadores, né, vigentes da época, que não queriam que as pessoas pensassem. E aí Sócrates foi encarcerado. E aí conta-nos a história que um dia antes da sua morte, os seus discípulos conseguem subornar a prisão para poder fazer com que Sócrates fugisse. E ele fica muito triste com isso. Interessante, né? A grandeza das grandes almas. E então Xenofonte nos conta, um dos seus discípulos, que ele chega e conversa e fala assim: por que vocês estão aqui desse jeito? Mas vamos fugir, né? Fuja, mestre, fuja desses homens, vão matar você. Eles falam: matar Sócrates? Não. Que maus filósofos vós sois. Ninguém pode matar Sócrates. Pelo contrário, Sócrates não é esse corpo. Sócrates é uma essência, são os valores nos quais eu acredito e pelos quais eu tenho vivido. E ele não fugiu. E no dia seguinte, ele bebe a cicuta, que era o veneno, e acaba desencarnando. Agora veja que coisa interessante. Nós temos muito mais de 2 séculos e meio, mais ou menos, que isso aconteceu. Todo mundo já ouviu falar no nome de Sócrates. Ninguém conhece o nome dos seus agressores. Veja que quando nós vivemos pelos valores fundamentais, meus amigos, que norteiam a nossa vida, mesmo quando nós somos mal compreendidos, a vida não se esquece de nós. Mas recentemente, Mahatma Gandhi, para citar um outro exemplo de grande amor que foi mal compreendido por muitos, ajudou a Índia a se libertar da Inglaterra, não é? Com a política de não agressão, com a política de generosidade. E mesmo assim, foi mal compreendido. Muitas pessoas da sua própria religião não aceitavam que ele fosse pacifista. Tanto que Gandhi toma 3 tiros, ele é assassinado, não é, por um radical, veja só que coisa, da sua própria religião. E no seu desencarne, quando ele o perdoa, Gandhi dá uma lição ainda maior, né, do que é a vida além da vida, do que é viver pelos seus próprios valores, porque nem na hora do seu desencarne sendo assassinado,
ele abre mão de ser um pacifista. E veja só como é que isso é uma história. Se você não for um historiador, e se for, tem que ser dos bons, provavelmente você não sabe o nome do assassino de Gandhi, mas certamente muitos de nós já ouviu falar de Mahatma Gandhi. Então, meus amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje deseja que você pare de depender tanto de que seu marido diga que você é linda, né? De que sua esposa fale que você é maravilhoso, que seus pais digam que você é inteligente. Que a gente pare de buscar a aprovação do vizinho, do meio social que a gente vive e que nós comecemos a nos alinhar espiritualmente com os valores sagrados da nossa alma. Que passemos a viver a partir de uma maneira realmente equilibrada, sólida, que só o Evangelho e seus ensinamentos podem nos oferecer. Não importa o lugar do mundo que você esteja, a religião que você siga, não importa a sua visão da vida. Enquanto nós desejarmos viver em busca da aprovação alheia, infelizmente estaremos perdidos dentro de nós mesmos. É importante sim termos a humildade de ouvir a tudo, não é verdade? Para aprender, mas sempre tendo o bom senso do filtro divino. O filtro divino é: o que eu estou ouvindo me faz crescer espiritualmente? O que eu estou ouvindo ajuda a humanidade a crescer junto comigo? Aquele que está me falando algo que eu deveria fazer, faz algo bem melhor do que o que eu tenho feito? Quando a gente passa essas questões todas pelo filtro divino, você vai perceber que 99% das coisas que você ouve que vem dos outros, infelizmente nem sempre fazem muito sentido. Mas a gente sofre por causa disso. Aí, isso explica muita coisa, né? Isso explica tanta gente perdida, comprando coisas que não precisa, não é? Para mostrar pra gente que não conhece o que não tem. Veja só que coisa, o ser humano que não é. Isso explica pessoas perdidas, se submetendo à carência, entrando em relacionamentos infundados, que não tem o menor cabimento, só para não ficar sozinho, só para ter história para contar para os outros. Isso explica pessoas começando a entrar em vícios para poder fazer parte de um grupo social que está desequilibrado, que só está junto por causa de um vício. Entende? Não faz sentido, meus amigos. Vamos falar mal das outras pessoas porque o grupinho está reunido na festa de aniversário de alguém contando piada preconceituosa. Desculpa, mas isso não faz sentido para alguém que quer realmente ser uma grande alma, não é verdade? Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho convida você a viver a partir de valores sólidos, verdadeiros, que vibrem pela harmonia universal. Liberte-se da ditadura da aceitação de todos e procure estar em harmonia com Deus, o único que nunca vai te decepcionar. Tá bom? Ótimo domingo para todos vocês. Te fazer um convite carinhoso e especial. Hoje à tarde teremos uma tarde maravilhosa, um seminário no Irmão Glacos de Belo Horizonte, ali na Henrique Corsex, a partir das 15 horas sobre o Evangelho. Vai ser com certeza uma tarde linda, com muita abertura para a gente conversar, fazer perguntas. Se você puder, estiver na região de Belo Horizonte, sinta-se convidado em trazer sua família, seus amigos, para que possamos nos aprofundar um pouco mais, né, nos estudos do Evangelho. 15 horas, Irmão Glacos, em Belo Horizonte. É o de Betim, não, é o de Belo Horizonte, ali na Henrique Corsex. Tá bom? Luz e paz ao seu coração. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve, até muito, muito breve.